legal então. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, coloca aqui nos comentários para mim o que vocês entendem na empresa, o que seria praça. A gente está lá, né, no plano de negócios, estamos na parte dos 4 P's, que é o coração do plano de negócios. Manda aqui para mim, escrito, o que você entende por praça. A gente já falou de produto, a gente já falou de preço e a gente hoje vai falar de praça, né? E no último módulo, semana que vem, promoção. Estamos chegando ao final. Coloca aí para mim o que vocês entendem que seja praça numa empresa. Coloca aí, Shei. O que seria praça? O que está dentro desse P de praça no plano de negócios? O Eric, eu acho que lembra, né, Eric? Eric lembra. O Eric já fez essa aula, já fez esse curso. E aí, Eric, o que você lembra de praça dentro do plano de negócio? O Eric fez esse curso lá no Universalis. Paulo, o que seria praça para Engenharia Granada? Bota aí nos comentários. Vamos lá. Temos aqui, ó, quem vai copiar ou printar, depois já vai saber que nós temos aqui. O que vem a ser praça dentro de um plano de negócio? A gente tem local, a gente tem localização, a gente tem concorrentes, a gente tem novos entrantes, nós temos substitutivos, nós temos complementares e para o final a gente tem clientes, que é o mais importante aqui, ó. Clientes é o que a gente vai abordar mais hoje. Vamos lá. Primeira coisa, local. O local já está meio subentendido, né? Bom, área geográfica, boa, Paulo. Área geográfica que a empresa está atuando. Muito importante, é o primeiro tópico aqui, ó, do local. Na verdade, sim, é o segundo, né? Porque a área geográfica está mais ligada à localização. O local vem a ser, de fato, talvez a calçada onde você está inserido e até mesmo sua loja física. Isso vem a ser o local que também está dentro de P de praça. Por exemplo, se você tem um imóvel grande para atender seus clientes, a área onde você está atuando no momento, isso tudo está dentro de local. Por exemplo, o Paulo, boa noite, Euler. O Paulo, ele hoje está com uma obra dentro da CSN. Isso está dentro do local que ele está atuando. É o campo, né? O campo de trabalho dele onde ele está atuando, a área de obra onde ele está atuando. O Euler, por exemplo, a questão do local seria o tamanho da farmácia dele, o tamanho do imóvel que ele tem, até mesmo as questões de manutenção desse imóvel está dentro do local ali, tá? O tamanho, o metro quadrado, tá? O canteiro de obra, no caso do Paulo Inácio aí, tá bom? O Jorge está falando aí, a região onde vai atuar. A região está mais ou menos igual o que o Paulo falou, né? Localização geográfica, que aí já vem o próximo item aqui, ó, localização geográfica. Isso é muito importante. Por exemplo, localização geográfica é muito importante porque, por exemplo, se você vai vender, vamos supor o que aqui, uma coisa que eu consumo muito, cerveja artesanal. Você vai vender cerveja artesanal numa região onde não se tem muito costume de comprar cerveja artesanal, consumir cerveja artesanal, você não vai vender bem. Por exemplo, se você for vender gelo no Alasca, não vai vender. Se você for um ótimo vendedor, com certeza alguma coisa você vai conseguir vender. Só que você vai ter que ter uma estratégia de venda muito forte porque você está mal localizado geograficamente. Tá? Então a localização geográfica é muito importante. Eu aprendi com um mentor nosso, que talvez a maioria daqui conheça, uma fábula sobre, por exemplo, um gerente, ele colocou, aliás, um dono da empresa colocou 2 gerentes para ir num determinado local para
ver se era possível colocar uma sapataria. Isso é uma história verídica, tá? E o interesse era montar uma sapataria. Esse dono de empresa, ele queria montar uma sapataria fora da sua nação onde ele já atuava. Ele mandou 2 gerentes. Chegando lá, os 2 gerentes, eles visualizaram a mesma coisa, que era o quê? Não tinha ninguém usando sapato nesse local. O cara queria implementar uma sapataria num país onde não existia ninguém usando sapato. Ninguém usava sapato naquele local. E o final dessa história eu vou contar para vocês na nossa última aula, tá bom? Ou seja, localização geográfica é muito importante para o negócio que você vai abrir. Porque de repente você vai oferecer um produto que ou as pessoas que estão lá não têm interesse por aquele produto, ou talvez aquele mercado já está safo daquele produto, tá certo? Ou seja, talvez aquela localização geográfica não exista demanda para o produto que você está oferecendo. Por exemplo, talvez se o Euler montasse a farmácia dele numa área rural, onde tem pouca gente, ele não teria demanda suficiente para ter venda suficiente para gerar o MCU, que é o que a gente aprendeu na aula anterior, né? A margem de contribuição unitária, para pagar os seus custos fixos e variáveis, né? Então, localização geográfica é muito importante. Por exemplo, no caso de farmácia, você precisa de um fluxo de pessoas suficiente para isso, né? Senão você não vai conseguir cobrir os seus custos fixos. Por exemplo, o negócio do Paulo. O Paulo Inácio, ele está numa região aqui onde tem muitas empreiteiras, tem a CSN que contrata muito serviço dele, seria legal. Agora, talvez, se ele estivesse no interior da Bahia, vamos supor lá na cidade dos meus pais, em Vitória da Conquista, ele não teria muitos clientes, porque lá não tem a localização geográfica, não tem demanda para o serviço dele. Próximo ponto, concorrentes. Eu sempre falo para quem eu mentoro, para os meus alunos, que a cooperatividade ela é mais eficiente do que a competitividade. Porém, a questão dos concorrentes, nesse P de praça, é importante você estar ciente. Não quer dizer que você vai, às vezes, deixar de entrar naquele mercado pelo excesso de concorrentes. Não. Porém, é interessante você ter consciência do nível de concorrência que você vai ter, tá? A Grafite Fechaduras, quando a gente veio mudar de endereço, a gente saiu da cidade de Pinheiral para vir para a cidade de Volta Redonda, que era a cidade matriz de Pinheiral. A gente tinha nesse endereço aqui na Sávio Gama muitos concorrentes. Beleza, mas isso não intimidou da gente vir para cá, a gente fez um excelente trabalho e a gente teve um excelente resultado. Aí entram 2 questões. Primeiro, a questão dos concorrentes, que a gente está abordando aqui, né? Porque haviam sim muitos concorrentes aqui, e também entra a questão da localização geográfica. Por exemplo, foi uma questão estratégica a Grafite Fechaduras sair de Pinheiral, que era uma cidade de dormitório de Volta Redonda, onde o consumo é menor, e vir para a cidade matriz, onde o mercado consumidor era maior. Era mais fácil até do próprio cliente que a gente já tinha em Pinheiral ser atendido por nós aqui em Volta Redonda. Por exemplo, vamos entrar aqui na questão matriz e cidade dormitório. Vou colocar aqui, ó, que vai estar. Vou colocar aqui, ó, na questão de localização. Matriz / dormitório. Por que essa questão matriz dormitório? Tem coisas que funcionam muito bem numa localização de uma cidade que seja dormitório de uma cidade matriz. Tem outras coisas que não vão funcionar. Você vai ter que fazer uma estratégia, você vai ter que se desgastar muito com o seu marketing para vender numa cidade dormitório. E era, inclusive, o caso da Grafite Fechaduras. Por exemplo, a demanda numa cidade dormitório para algo como o que a gente vende, a questão de fechaduras, é melhor, olha só, veja bem estrategicamente o ponto. É melhor
Hoje em dia, o faturamento da Grafite Fechaduras é mais do que o dobro de quando a gente estava localizado numa cidade dormitório de Volta Redonda. É mais do que o dobro. Aí você vem pesar aqui a questão dos concorrentes. Pô, mas Volta Redonda teria 42 concorrentes para Grafite Fechaduras, que até então não era Grafite Fechaduras, era Grafite Chaveiro na época. Então teria 42 concorrentes. Na cidade de Pinheiral, onde nós já estávamos alocados, existia apenas mais 2 concorrentes. E aí, estrategicamente, a gente escolheu vir para cá, a gente montou um plano de negócio de uma mudança de localização. Fizemos a mudança de localização para um lugar onde havia muito mais concorrentes, porém o resultado foi muito maior. A Grafite, ela hoje fatura quase 3 vezes mais do que faturava no endereço na localização anterior. Ou seja, por que é importante a gente ter consciência de todos esses itens dentro do P de Praça? Aliás, por que é importante a gente ter consciência, está tudo bem definido no nosso plano de negócio? Porque depois a gente vai poder pensar estrategicamente. Tudo é feito para dar ferramentas para que nós possamos pensar estrategicamente na nossa empresa. Beleza? Então, é muito bom a gente estar totalmente consciente dos nossos concorrentes quando a gente for traçar o nosso P de praça. Beleza? Próximo item de praça, novos entrantes. O que vem a ser os novos entrantes? De repente você, quando está montando o seu negócio e está localizando ele lá numa certa região, num certo local, né, numa região, enfim, numa cidade, numa localização geográfica qualquer, é interessante você estar ciente do que seriam os novos entrantes. Porque às vezes você está pegando uma tendência e aquela tendência não vai trazer só você para aquele negócio, só você para aquele local. Talvez mais pessoas estão pensando em entrar naquele local. Por exemplo, o Paulo, a gente está pensando aí, dentro do negócio do Paulo, de um empreendimento, né, que ele vai entrar como pioneiro, que a demanda é altíssima, já existe demanda para aquilo, né? Porém, a gente já está pensando nos possíveis novos entrantes que vão ver o negócio do Paulo, vão ver que o negócio é rentável, vão ver que o negócio é bom e vão abrir uma concorrência, vão copiar o negócio dele. E muitas vezes as pessoas não precisam copiar o seu negócio para virar o seu concorrente. Às vezes, simplesmente delas entrarem com uma oferta sobre o que você já ofereceu, não é uma questão de cópia, mas é uma questão de concorrência. Eles vão ser novos entrantes, não vão estar te copiando, mas eles vão ser seus concorrentes. Beleza? Então é muito importante você saber qual que é a possibilidade de novos entrantes no mercado onde você já está entrando. Tá? E aí você vai ver localização e local, obviamente. Substitutivos. Substitutivos, talvez a gente abordou isso na questão do produto, o que viria a ser substitutivo para o produto que você oferece, porém no P de praça é muito importante também. Por quê? Você vai entrar numa região, você vai entrar num local oferecendo um produto que você depois, estrategicamente pensando, se o seu cliente não for consumir o seu produto, ele pode consumir um produto substitutivo que já está naquela praça, que já está naquela localização. Talvez você vai vir aqui, vamos supor, oferecer manteiga pura. Você vai num determinado mercado oferecer manteiga pura. Porém, talvez naquele mercado já exista a margarina, por exemplo. São dois produtos diferentes que vão estar numa mesma localização, porém a margarina é substitutiva da manteiga e a manteiga é substitutiva da margarina. E aí a margarina é mais substitutiva da manteiga. Então o que vai acontecer? Às vezes por uma questão de preço alto ou por uma questão de
desabastecimento, você não vai ter a manteiga para oferecer e os seus clientes podem correr como opção para margarina. Então, por isso é importante no P de praça a gente estar bem definido também a questão dos substitutivos. E os produtos complementares? É muito interessante você observar quais produtos são complementares ao que você está oferecendo por duas coisas. Primeiro, por questão de vantagem. Segundo, por questão de desvantagem. O produto complementar, ele vai te favorecer no seguinte: às vezes ele vai te gerar uma demanda. Por exemplo, se você vai entrar no mercado de manteiga pura, existe a margarina, que pode ser um substitutivo, mas existe o pão da padaria perto de onde você está oferecendo, que ele vai ser complementar, tá? Por exemplo, quem compra pão, talvez ele se interesse em comprar a manteiga. Então, esse produto complementar ao seu, ele vai te ajudar a vender, ele vai gerar demanda. Por exemplo, ainda no caso da manteiga, um produto complementar que você pode atuar junto com a manteiga: margarina, manteiga, ovos. Também pode ser complementar. Por quê? Tem pessoas que fritam ovos com manteiga por causa do sabor, para não perder sabor e até para ganhar sabor, né? Então é um produto complementar à manteiga, por exemplo, que a gente está usando como referência, tá? Por último aqui, desse item, e o mais importante que vai trazer a gente para os outros itens aqui, é os clientes. Muitas literaturas, quando você vai estudar o P de praça, dentro dos 4 Ps, esse P de praça também ele é substituído por people. Seria isso aqui, ó. People, isso traduzindo do inglês seria pessoa ou pessoas, tá? E o que é justamente o que nós vamos abordar agora, que é a questão dos clientes. Por que é muito importante você conhecer de fato quem são os seus clientes que vão ser possíveis compradores para você? Vamos mudar de lado aqui, ó. Tem uma luz, né? Aí, ó, dá uma olhada. O que é importante você saber sobre os seus clientes? Deixa eu tirar aqui. É importante você saber sobre os seus clientes: o gênero, a faixa etária, a faixa de renda e talvez o mais importante, o estímulo sensorial dos seus clientes. Que vem a ser isso? Primeiramente, o gênero do seu cliente. Será que homens e mulheres vão comprar o seu produto? E aí a gente vai abordar todas essas coisas em níveis. Por exemplo, todos esses quesitos têm níveis, que seriam o quê? Gênero, masculino e feminino. Masculino, feminino, certo? O seu produto que você vai vender, ele é interessante. Homens e mulheres vão comprar? Homens e mulheres vão comprar? Aí você fala assim, vamos supor, você vai vender roupa feminina. Você vai vender roupa feminina. E aí, a grosso modo, você vai falar assim: primeiro, todo mundo pode ir lá e comprar uma calça feminina, que seria o geral, o global. Primeiro nível global. Vou colocar aqui, ó, níveis. Primeiro seria o global. Nível global. Tipo, qualquer um pode entrar na minha loja de roupa feminina e comprar uma roupa. Pode ser homem, pode ser mulher. Beleza, aí você tem o nível global. Só que aí você tem uma segmentação de gênero, que é a questão de ser roupa feminina, né? E aí você já dá uma segmentada, porque a maioria dos seus clientes, eles podem ser homens e mulheres, mas aí existe uma questão de segmentação, né?
Não tem esse U, né? Segmentação. Porém, também pode acontecer, obviamente, de o namorado, o esposo, o noivo ir lá fazer essa compra. Beleza. Só que ainda assim, dentro dessa segmentação de níveis, talvez a gente poderia ter uma outra segmentação que são, por exemplo, mulheres mais vaidosas, que vão comprar, vamos supor, se você venda maquiagem, por exemplo. Todo mundo pode comprar, um namorado, um marido pode comprar para a mulher, beleza, só que geralmente quem mais vai comprar de você são mulheres, e aí segmentando ainda mais, você encontra mulheres mais vaidosas, né? Entre aspas, o que talvez não seria hoje em dia tanta vaidade, fica só a nível de exemplo. Mas, por exemplo, uma mulher que não usa maquiagem talvez não te compre, né? E aí você segmenta mais. Aí você coloca aqui, ó, seu real público de interesse. Beleza. Segundo ponto dentro dos clientes, a faixa etária. Gente, por que é interessante a gente estar bem determinado no P de praça a questão people, nossos clientes? Quem são os nossos clientes? Porque, por exemplo, quando você for pensar estrategicamente para a sua empresa, para você finalmente chegar à venda, chegar ao momento que você vai trabalhar a venda do teu produto, você, estando isso tudo bem determinado, você vai fazer uma estratégia muito mais certeira no seu cliente. Por exemplo, faixa etária. A gente perguntou lá no grupo para a galera colocar lá a faixa etária, a faixa de idade de quem seriam os seus clientes, né? Porque, de fato, se você for pensar, por exemplo, na faixa etária, você fala, qualquer um que chegar aqui, eu vou vender. Beleza, qualquer um que chegar aqui vai te comprar uma fechadura, uma maquiagem, você vai atender uma receita médica, beleza. Só que, de fato, existe uma faixa etária que vai te comprar ou não. Por exemplo, na Grafite Fechaduras, qualquer um que chegar para comprar uma fechadura ou um cadeado, a gente vai vender, claro. Só que, geralmente, essas pessoas que procuram cadeados, procuram trincos, procuram trancas, procuram fechaduras, essas pessoas são entre 18 anos a 70 anos. Geralmente Eu já atendi clientes de 80 anos? Já atendi clientes de 80 anos. Já atendi adolescentes de 14 anos? Já atendi adolescentes de 14 anos. Então, isso tudo está numa média global. Beleza. Porém, se você vier aqui para a sua questão de segmentação, a sua maioria vai ter uma faixa etária, uma menor idade ou uma maior idade. E se você for colocar num público de interesse final, isso diminui mais ainda. Então, a maioria dos meus clientes aqui na Grafite Fechaduras estão na faixa entre 25 anos e 50 anos, a grande maioria. Ou seja, depois, para eu pensar estrategicamente numa venda, eu vou direcionar essa venda na maioria que costuma realmente me comprar, certo? Na Grafite Fechaduras, obviamente. Faixa de renda. Qual que é a faixa de renda dos seus clientes? Por que é muito interessante você pensar isso? Porque se você tem um produto, por exemplo, eu já falei aqui hoje sobre cerveja artesanal. Tem pessoas que não querem uma cerveja artesanal por causa do preço, porque sempre é mais caro. E você realmente não pode colocar uma cerveja artesanal muito barato, senão ela não cobre seu custo. E de fato, o cliente que quer talvez um sabor diferenciado, eu sou consumidor de cerveja artesanal, então eu posso te dizer que o cliente que procura uma cerveja artesanal, que é algo mais diversificado, ele talvez não vai se importar tanto com o preço. Claro que você vai estabelecer lá no P de preço uma média estrategicamente para que não seja tão caro, para que você tenha de fato uma demanda, que você atenda uma demanda. Na questão de faixa de renda, você vai ver o seguinte: se a gente pegar aqui o Paulo Inácio, que a gente já usou como exemplo aqui, se a gente for pensar assim, Paulo,
Uma pessoa que ganha um salário mínimo vai contratar seu serviço? Não vai. Um cliente de um salário mínimo não contrata o serviço do Paulo Inácio, porque ele é uma empreiteira. A Granada é uma empreiteira. Então ele nunca vai ter o interesse, depois lá na segmentação do público de interesse, ele nunca vai ter uma pessoa que ganha o salário mínimo. Porque talvez quem ganha o salário mínimo vai apelar para outras ofertas, tá? Que talvez seriam de um substitutivo da engenharia Granada, tá? Talvez um pedreiro local, talvez até um tio que vai cobrar mais barato, né? Mas de fato o Paulo Inácio, quando ele for traçar as estratégias de venda dele, ele não vai pensar nas pessoas que têm uma renda menor, até porque a estrutura que ele tem é para vender para grandes empreiteiras, tá? Agora o mais importante para mim, olha o que está escrito por último aí: estímulo sensorial. Por que o estímulo sensorial é o mais importante de tudo? Dentro do P de praça, que está dentro da parte de people, de clientes no P de praça. Por que o estímulo sensorial é o mais importante? O que acontece? Todo produto seu, todo produto em geral, quando se vai vender, a venda é feita por uma emoção. A venda é feita por uma emoção. Por exemplo, usando aqui a questão da maquiagem, por exemplo, se a tua cliente já tiver uma maquiagem, talvez ela não vá comprar de novo a mesma maquiagem, né? Se você, no caso, trabalha com restaurante, o seu cliente ele não vai te procurar se ele não estiver com fome, correto? Se você trabalha com uma padaria, talvez também não. Por exemplo, na hora do almoço, talvez as pessoas te procurem menos numa padaria do que na hora do café da manhã e da tarde. Não é verdade? Então, todos os produtos para serem vendidos, eles dependem de fato de uma emoção. Tá? Isso é uma coisa importante da gente saber, da gente fixar, porque na hora de você pensar estrategicamente o seu produto, de você pensar em como vender, você tem que lembrar que toda venda ela é baseada em uma emoção. E o seu cliente, ele é feito de emoções. O seu cliente, ele é feito de emoção. Ou seja, sempre que o seu cliente for te comprar, ele está movido por uma emoção, tá? Ele não vai, sem estímulo nenhum, chegar lá para te fazer uma compra. E aí, por que é importante a gente saber disso? Por exemplo, para um restaurante, geralmente a pessoa vai chegar lá com o quê? Resumidamente, com fome. E aí tem outras emoções envolvidas, né? Você vai saber que o cliente vai chegar lá com uma emoção, mas você vai saber se você tem um concorrente do lado ou não, se você está perto desse cliente ou não, se o seu local está adequado para receber aquele cliente ou não. Se você tiver um restaurante sujo, por exemplo, o cliente vai olhar de fora e vai embora. Se você estiver longe, ele não vai caminhar tanto para ir lá almoçar no teu restaurante. A questão dos novos entrantes. Por exemplo, se um dia você não atender bem o teu cliente, ele não estiver satisfeito, se ele não estiver saciado, ele vai procurar, por exemplo, um lanche e talvez nunca mais te procure. Os substitutivos. O lanche mesmo é um substitutivo. Os complementares. Por exemplo, você é um restaurante ali que vende o almoço e do seu lado tem uma sorveteria. Então vocês vão trabalhar um complementando o outro. Por exemplo, a sorveteria vai ficar de olho no seu cliente, que quando seu cliente sair de lá, talvez ele queira uma boa sobremesa que seja um sorvete. E, principalmente, os seus clientes precisam que você aborde muito a emoção, aborde bem a emoção, por conta de você sabendo a emoção que o seu cliente vai ter quando te procurar, você pode estrategicamente para a sua venda, você pode estimular essa emoção. Por exemplo, tem coisas que já estimulam a emoção do cliente naturalmente. No caso da sorveteria que a gente falou,
o calor é uma coisa que já estimula o consumo de sorvete, correto? Se você fizer uma propaganda baseada em cores quentes, você tem uma tendência a conseguir gerar essa emoção maior no seu cliente. Você usa cores quentes e você consegue vender bem um sorvete. Vamos pegar um outro segmento de mercado e vamos ver a emoção. Por exemplo, a Grafite Fechaduras. Ela oferece fechaduras. Nem todo mundo que chega na Grafite Fechaduras procurando uma fechadura, uma tranca, um cadeado, vamos supor, de uma casa que está sendo construída nova. Às vezes, a fechadura do cliente quebrou e ele procura a Grafite Fechadura. Ou seja, ele já está ali com anseio de segurança e ele chega, na maioria das vezes, afobado por uma solução por conta de um problema que ele teve anteriormente. E aí, além da gente oferecer o produto, a gente oferece também o serviço de instalação, ou às vezes uma questão de uma porta que está trancada que vai ser preciso abrir antes da instalação. Então a gente oferece todo esse amparato. Dúvidas, pessoal, sobre o P de praça? Alguma dúvida? Se tiver, manda rapidinho aí para mim. Se não tiver, eu vou fechar e abro de novo para caso tenha dúvidas, tá bom? Vou fechar, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vou fechar e vou abrir de novo.